Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você esteja aí me assistindo. Hoje eu vou fazer um formato de vídeo bem diferente aqui no canal, que eu ainda não testei, é o formato de vlog. E aí vocês vão me acompanhar aí durante o meu dia. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho que ir no mercado, comprar algumas coisas aqui pra casa, porque meu esposo quer jantar sopa hoje. Preciso organizar também o estudo que eu vou dar para as mulheres no sábado, lá na minha igreja. Enfim, tem algumas coisas pra fazer hoje e vou levar vocês pra me acompanhar nesse dia. E tenho várias reflexões também de algumas leituras que eu tô fazendo pra compartilhar com vocês. Então, bora lá, sem mais conversa. Gente, olha o sol que tá fazendo. Meu óculos de grau tá super escuro. E eu sou uma pessoa muito calorenta e fico muito agoniada com esse calor. Mas eu tenho tentado orar e pedir para o Senhor me dar contentamento e satisfação em todas as coisas que eu tenho. Porque tem uma música do Projeto Sola que diz assim, que aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então é basicamente isso. Essa música é sobre o Salmo 23. E a gente precisa encontrar satisfação em Deus, em tudo que Ele nos dá. E lembrar que aquilo que a gente não tem, a gente não precisa. O Senhor nos dá o suficiente pra gente viver cada dia daquela forma que Ele planejou pra gente, daquele meio que a gente precisa viver. Então, tudo isso, toda essa reflexão para lembrar que eu preciso estar satisfeita morando num lugar quente. E agora eu cheguei aqui no carro para ir no supermercado e esqueci a chave do carro. Vou ter que subir de volta para buscar a chave do carro. Ai, vamos lá, né? Eu estou em um enorme dilema. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa e aí eu preciso decidir em qual supermercado eu vou. Só que eu preciso lavar o carro hoje também. E aí tem um supermercado que no estacionamento tem um lava-jato. E só que eu queria ir em outro supermercado. E aí se eu for no outro supermercado, eu vou precisar depois lavar o carro. E aí eu não sei o que é que eu faço. Eu vou ligar o ar-condicionado pra ver se eu consigo pensar melhor um pouquinho aqui e ir logo, né? Concluir essa tarefa, porque eu tenho outras tarefas. Agora à tarde eu preciso levar a minha mãe numa consulta com o dermatologista, porque ela tá com um problema de pele. E ainda preciso organizar o estudo das mulheres, como eu disse, que é sábado, depois de amanhã. Eu já venho estudando o tema há algum tempo, mas eu preciso organizar, colocar em sequência o que eu vou falar, o que eu não preciso falar, resumir algumas coisas e fazer o slide, porque a gente tem a apresentação por slide também. Mas é isso, vamos lá, né? O Senhor sempre dá a graça necessária para aquela situação, para aquele dia, para a gente conseguir vivê-lo para a glória de Deus e concluir as nossas responsabilidades. Então, acabei de chegar do supermercado e voltei um pouco frustrada porque não tinha cenoura no supermercado. Eu tinha comprado cenoura essa semana, mas eu já usei. E aí, como é que eu vou fazer uma sopa sem cenoura, né? Tem um pedacinho ainda na geladeira que sobrou dessa semana, mas vamos ver o que é que eu vou fazer. E vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Vamos lá. Chuchu. Trouxe esse biscoito maisena que eu gosto muito, chia, porque vocês vão notar que foi assim bem equilibrado entre fitness e algumas guloseimas. Esse suco de uva aqui 100% integral, é 100% da uva mesmo, meu esposo gosta muito. Eu já não tomo, eu gosto, mas eu não tomo porque sobe muito minha glicemia e eu sou diabética, né? Leite, que aqui não pode faltar. Eu trouxe esse bolo de saco. Geralmente eu não faço bolo de saco, mas esse aqui é muito bom, então eu trouxe. Talvez eu coloque com uma cobertura se eu for receber visita. Eu comprei esse porque eu sei que é muito bom. Trouxe cheiro verde, pimentinha de cheiro, um detergente. Trouxe couve-flor pra provar, porque eu acho que eu não gosto, mas vamos tentar. Trouxe carne moída, eu gosto de fazer com carne moída, hambúrguer. Eu amo fazer hambúrguer com carne moída e às vezes eu nem como com pão. Eu enrolo um hambúrguer com molho no alface e como, e fica uma delícia. Só que eu não comprei alface.
mas tem pão aqui em casa. Trouxe essa carne aqui, colchão duro, pra fazer a sopa. Na receita, a moça da receita coloca paleta, mas da outra vez que eu fiz, eu não coloquei nem colchão duro, nem paleta. Eu acho que eu coloquei patinho e fica muito bom, então não faz muita diferença. Trouxe maracujá pra fazer suco, amo suco de maracujá, laranjinha pra comer depois do almoço, álcool, trouxe coador de café, porque eu uso aqui na cafeteira, porque só o coadorzinho dela não é suficiente, ainda passa um pouco. Trouxe abóbora pra fazer um purê de batata, um purê de batata não, né? Um purê de abóbora agora no almoço, já tenho arroz na geladeira. A Chia trouxe esse sabonete, eu não conhecia esse sabonete. E aí eu vou testar ele, achei bem cheiroso, bastante cheiroso. E eu quero um sabonete, deixa eu ajeitar aqui. Eu quero um sabonete que não resseque a pele, que seja bem gentil. Então vou testar esse aqui pra ver se ele vai corresponder a essa minha expectativa. A chia que eu trouxe pra comer com esse iogurte que eu amo. E ele tem pouquinha caloria, ele é bem bonzinho, bem gostosinho. E trouxe desse aqui também. Leite, creme de leite, leite condensado, esponja de louça e foi basicamente isso. Gente, eu queria muito fazer uma dieta zero lactose. Eu vou virar a câmera e falar com vocês. Eu queria muito fazer uma dieta zero lactose pra desinflamar o corpo e tudo mais. Mas vocês não estão entendendo que é muito caro os alimentos. Por exemplo, leite, eu como muitas coisas à base de leite, queijo. Gosto muito de creme de leite, de leite mesmo. E um leite vegetal, gente, é tipo assim, 5 vezes mais do que o valor de um leite normal que eu compro. Então, acho que por enquanto não vai rolar essa dieta, porque além de não ser viável financeiramente no momento pra mim, ainda não se encaixa muito na minha realidade de rotina alimentar, porque eu consumo bastante leite. Eu sei que eu tenho que pelo menos diminuir, mas eu já evito muito carboidrato. Então, se eu evitar lactose e evitar gordura eu vou daqui a pouco viver à base de água e luz solar, vou fazer fotossíntese. Então, que o Senhor me dê sabedoria para eu poder manejar bem essas escolhas alimentares. Orem por mim, por favor. Então, agora eu vou pegar a carne moída e vou, com a mão limpa, vou fazer formatinhos de hambúrguer e vou enrolar no plástico filme, porque eu já congelo ela no formato de hambúrguer, é melhor. E enquanto eu faço isso, eu vou conversando com vocês sobre uma coisa que eu tava refletindo esses dias e acho muito interessante. Eu tô lendo o livro do pastor Emílio Garofalo Neto sobre Esther na Casa da Pérsia. E ele faz uma observação que eu achei muito interessante sobre como às vezes a gente, quando se imagina no exílio, que estamos aqui, né, no exílio aqui na Terra por enquanto, esperando voltar ou estar na nossa pátria, que é o céu com Cristo. E aí, como a gente se imagina, não, nós seríamos assim como Daniel, nós iríamos ser fiéis e firmes. E às vezes a gente age como Esther. E ele coloca que a história de Esther geralmente é tratada assim, com a Esther é uma heroína e, nossa, né, com muita exaltação, mas ele coloca a Esther numa posição pra gente refletir que faz muito sentido. Ela nem sequer o nome dela mesmo, de judia, ela não falava sobre a sua origem, a sua identidade como uma mulher do povo de Deus, quando ela estava lá na Pérsia. Então, ela meio que vivia ali como a agente 007, né? Disfarçada, escondida, sem praticar as suas crenças, que naquela época tinha muitas ordenanças de rituais no sentido de não comer algumas coisas, né, para o povo de Israel, fazer alguns sacrifícios, enfim, essas coisas. E Esther não vivia dessa maneira, ela realmente se infiltrou e foi acomodada aos costumes da Pérsia, que não era o lugar dela. Ela estava ali como uma peregrina. Assim como nós estamos aqui no mundo, Esther estava ali na Pérsia como uma peregrina. Ela simplesmente pegou o jeito das pessoas de lá, a forma como as pessoas viviam, e
tomou para si e passou a viver como essas pessoas. E ao contrário, fazendo o contraste com Daniel, quando ele foi para a Babilônia, Daniel ele foi super fiel ao Senhor. Ele não quis se contaminar com a comida que não era a comida que era de costume os judeus comerem. Então ele realmente foi super fiel. E aí, claro, no final o pastor Emílio, ele não quer fazer uma crítica, dizer que Esther não era uma pessoa do povo de Deus, não é isso, mas ele faz um contraste e traz a nossa realidade, como às vezes a gente realmente quer se acomodar e se sentir confortável e assumir os trejeitos, os costumes, a cultura do mundo que a gente vive, sendo que nós temos uma identidade em Cristo. E essa identidade, ela requer que a gente tenha um modo de viver diferente do povo que está ao nosso redor, que no caso são as pessoas aqui no mundo, né? Nós temos que realmente ser diferentes e ser sal da terra e a luz do mundo. E é uma reflexão muito interessante que já tem alguns dias que eu li sobre isso e continuo refletindo. Até estava conversando com meu esposo sobre isso. Como é interessante a gente refletir sobre como estamos vivendo nesse mundo, né? Nós estamos tomando e assumindo uma identidade do mundo com características e costumes do mundo, ou se nós temos mantido fiel à nossa identidade em Cristo. É uma reflexão muito interessante de se fazer e cada um analisar a forma como tem vivido aqui nesse mundo, se realmente você tem sido o sal da terra. O que é ser o sal da terra? Quando esses dias eu acho que o meu sal se tornou insípido, porque eu até esqueci de comprar sal. Porque eu acho que realmente o meu sal se tornou insípido, porque eu tô colocando muito sal na comida e não tá salgando, parece que não tá fazendo diferença. E eu boto muito sal e eu acho que vai estar super salgado e no final das contas não fez nenhuma diferença. Então, nas coisas simples do ordinário, o Senhor nos mostra lições também, né? E como é importante a gente ser o sal da terra, fazer diferença aqui nessa terra, não estar aqui misturado e se adaptar e viver sempre muito bem, mas realmente fazer diferença, mostrar, refletir a glória de Cristo, mostrar quem Cristo é, não só com palavras, que também é importante a gente usar as palavras, mas também com as atitudes, a gente conseguir refletir a glória de Cristo e mostrar quem Cristo é através das nossas atitudes, porque a gente age que nem Cristo, e quando a gente age que nem Cristo, a gente acaba se tornando diferente das pessoas desse mundo, porque elas não é natural para elas agir e demonstrar quem Cristo é, né? Claro que todo mundo tem os atributos comunicáveis e todo mundo tem um pouco desses atributos comunicáveis, mas o pecado, através da queda, manchou esses atributos que está em todos os homens. E somente as pessoas que foram alcançadas por Cristo, restauradas, transformadas, conseguem de fato mostrar verdadeiramente esses atributos da forma como Cristo quer que nós comuniquemos, porque há a ação do Espírito Santo trabalhando nessas pessoas que fazem parte do povo de Deus. Então isso é uma reflexão muito importante para a gente levar para a nossa vida e refletir todos os dias como é que a gente está agindo nessa terra, lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, no meio dos nossos amigos, se nós temos parecido cada vez mais com Cristo ou se nós temos nos parecido cada vez mais com as pessoas desse mundo. E aí, se esse segundo caso for o caso, a gente deve repensar e pedir que o Senhor nos ajude a glorificá-lo em todas as coisas e agir de forma que o nome dele seja exaltado. Bom, agora eu vou partir esse pedação de carne, ó, ele tá bem grosso. Eu vou partir em 3, porque eu vou usar hoje à noite o picadinho, vou picar em cubinhos pra colocar na sopa. Aqui eu já coloquei a carne moída pra eu fazer com macarronada, alguma coisa. Eu deixei só uma parte dela e fiz 8 hambúrguer. E vou congelar isso aqui e vou colocar as 3 partes. 2 partes dessa carne vai pra geladeira e uma vai ficar pra eu poder fazer a sopa hoje à noite. Já o almoço de hoje vai ser esse filé de tilápia, que eu ainda vou temperar, mas dá pra temperar rapidinho, porque ele ainda tá aqui descongelando. Eu vou deixar aqui no canto, ainda tá descontaminando essas coisas aqui, essas verduras. E eu vou cortar agora isso aqui pra colocar na geladeira.
O cheiro verde já descontaminado. E eu não sei se vocês já sabiam dessa dica, me conta aqui embaixo se vocês já sabiam dessa dica, que você descontamina, você pica ele, coloca numa vasilha e bota na geladeira, no congelador, na verdade. Ele tem uma durabilidade muitíssimo maior, porque aqui, como é só eu e o meu esposo, muitas vezes a gente acaba estragando muitas coisas se a gente não consumir rápido. Por isso que a gente geralmente compra coisas pouquinhas por semana, porque somos só nós dois. E aí, às vezes, a gente almoça fora de casa, não com tanta frequência, mas às vezes acontece. E aí, a gente realmente precisa comprar de pouquinho em pouquinho toda semana pra não desperdiçar nada. Mas eu sei que dá pra congelar alho, cebola, pimentão e pimentinha de cheiro já batida, moída, só que aí isso eu não faço. Mas eu sei que dá porque minha mãe faz. Minha mãe às vezes congela e fica uma coisa muito prática. Eu quero agora deixar já a cebola batida já dentro da geladeira, porque aí já facilita muito os preparos. Então, essa é a minha ideia de já deixar os temperinhos de cebola, alho picado já batido dentro da geladeira. Agora também, como eu disse, eu não posso deixar muito, porque o consumo de comidas aqui não é tão grande quanto uma casa com muitas pessoas. Então eu realmente tenho que descobrir a quantidade certa para deixar que seja útil, mas que não estrague. Ai, gente, esse cheirinho do cheiro verde, principalmente do coentro, é muito maravilhoso, eu amo. É um cheiro muito gostoso. O coentro, eu dou só uma picadinha assim, não parto muito, porque ele já é bem as folhinhas mesmo, então eu faço só assim e coloco aqui na vasilhinha junto mesmo, misturado com a cebolinha. Eu fecho, dou só uma misturadinha pra quando congelar, ele congelar bem misturado, não ficar a cebolinha embaixo e o coentro em cima. É só uma misturada e boto no congelador. Gente, tá muito calor aqui na minha cidade, tá muito calor. Eu tive que vir aqui pro quarto ligar o ar-condicionado pra eu poder me arrumar, porque sem condição. Então, pessoal, eu almocei, limpei a cozinha e depois tomei banho. E aí, tomei meus remédios, agora minhas vitaminas, na verdade. Ferro, vitamina C, tá faltando a vitamina D também, que eu tenho que suplementar, a minha acabou. Eu tenho que comprar mais. E, inclusive, eu tenho uma meta de todo dia tentar pegar um pouquinho de sol, mas essa semana ainda não deu certo. E é isso, eu tô me arrumando agora pra ir com minha mãe na consulta dela. E aí eu vou aproveitar também pra lá na minha mãe, acho que pegar uma nova linha, porque eu vou tentar fazer de crochê uma capinha para o meu Kindle, tipo uma roupinha, uma capinha, enfim. Vou tentar ver o que eu consigo fazer, na verdade. Eu já vi um vídeo, como eu disse, eu tenho um TikTok pra justamente pegar essas dicas de receitas, crochê, essas coisas. E aí eu vi uma receita de crochê lá, justamente pra Kindle, e eu vou tentar fazer. Só que eu também preciso de uma agulha de tapeçaria, que eu não tenho nada aqui de agulha de costura, só o que eu tô trazendo de lá, ela tá me emprestando. E aí eu preciso pegar uma nova linha pra fazer isso e a agulha de tapeçaria. E aí eu não sei quando é que eu vou começar, não sei quando é que eu vou terminar também, mas eu espero conseguir, eu espero que dê certo. Deixa eu ver se fica um pouco mais claro. Mas ainda fica um pouco escuro porque a janela tem fumê e aí fica escuro. Mas enfim, eu queria muito passar um pouquinho de maquiagem no rosto, mas gente, tá muito quente, tá muito quente. Só de pensar, de ter alguma coisa grudando no meu rosto e
quente enquanto eu estou na transição entre esses ambientes já me dá uma coisa interna muito grande. Eu tenho sensibilidade sensorial e em alguns momentos e em algumas situações ela se torna ainda mais intensa. Então é isso, deixa eu ver só aqui. Então é por isso que vou passar um hidratantezinho nas mãos, porque apesar disso, de estar calor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas minhas mãos estão bem secas, porque eu já limpei a cozinha, já lavei a cozinha, porque quando faz peixe frito, nossa, fica um caos. E eu limpei toda a cozinha, deixei ela bem limpinha, porque eu vou deixar a minha mãe, vou acompanhar a minha mãe na consulta, e aí na volta eu ainda tenho que fazer a sopa da janta, né? E tenho que fazer meu momento de devocional, que geralmente eu faço de manhã, que é algum momento que minha cabeça ainda tá bem fresca, eu não entrei ainda na correria e da rotina, nessa agitação da rotina, então minha cabeça tá bem fresca, bem tranquila, bem zen pra conseguir realmente me concentrar e absorver o que eu vou ler, mas nos dias que não dá certo eu fazer pela manhã, eu não deixo de fazer, é óbvio. Ontem teve culto, e aí quando eu cheguei do culto eu ainda fui fazer várias coisas aqui em casa, por isso eu fui dormindo muito tarde e acordei um pouco mais tarde do que eu costumo acordar pra fazer meu devocional, então por isso que hoje de manhã eu não fiz. Então é isso, eu não vou passar maquiagem mesmo, passei só o hidratante labial. Chegando em casa agora, são 17h45 e aí eu separei aqui, ó, algumas coisas pra eu fazer já a sopa que eu tinha programado. Vou botar um pouquinho de macarrão integral e vou começar agora. Pessoal, dia seguinte, eu não finalizei esse vlog ontem à noite porque eu cheguei, aí fiz a sopa, jantamos, fiz a minha leitura bíblica e dormi. Eu tava realmente bem cansada. Mas é isso, eu vou finalizar agora. Hoje o dia já amanheceu normalmente, eu já acordei, tomei meu café, fiz meu devocional e Deus falou comigo assim tão profundamente e me deu uma palavra que eu tava precisando, primeiramente pra mim, óbvio, mas também porque eu vou fazer uma visita em breve e eu tava orando pra saber o que é que eu deveria falar e o Senhor me deu justamente essa palavra pra essa visita. E é muito bom ver o cuidado do Senhor com a gente, com o seu povo, mas também com a sua obra, que não é feita de qualquer forma. E Ele vai nos conduzindo, vai nos dando a sabedoria do alto, e não a nossa sabedoria para lidar com a sua obra e para fazer o melhor para a glória de Deus. Então é isso. A única coisa que eu não fiz ontem, que eu gostaria de ter adiantado já, era o slide, né, a sequência, a organização do estudo das mulheres, mas não tem problema, eu já comecei meu dia bem organizado, graças a Deus, então eu já vou sentar aqui para fazer essas coisas, para organizar o estudo das mulheres e também já editar esse vídeo e tentar postar ainda hoje. Outra coisa, acabei de receber uma notícia muito maravilhosa, que o filho da minha amiga lá da igreja, da irmã lá da igreja, acabou de nascer. E que notícia boa, que eles estão bem, porque foi um nascimento um pouquinho prematuro, mas eles estão bem, e aí eu vou continuar orando por eles, tanto pelo bebê quanto pela mãe. Amanhã nós vamos lá na casa dela para dar uma ajeitadinha, para
receber, né, para a chegada desse bebê em casa. E aí vai ser muito bom. E tô doida pra conhecê-lo, dentro das possibilidades de segurança da mãe e do bebê, óbvio. Mas vai ser muito legal conhecer esse bebê que foi tão esperado pela gente. Ela tem 3 filhas e o quarto foi um menino, e isso foi muito esperado, acho que por todas as irmãs. E é isso, enfim. A palavra de hoje eu acredito que eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo específico, tipo um vídeo de bate-papo, porque eu não quero que ela seja rápida, breve e apressada. Inclusive, vou mostrar pra vocês esse livro aqui que nós vamos estudar com as mulheres nesse fim de semana. E é um livro riquíssimo, só que ele é um resuminho de um livro maior do John Piper. Esse aqui é o lema do John Piper, né, desse pastor tão maravilhoso e sábio. Realmente a gente está satisfeito, a gente está contente no Senhor, em glorificar a Deus na nossa vida. Não é somente uma obrigação, não é somente uma responsabilidade de todos os cristãos, mas também é uma busca por prazer, pelo nosso prazer. O nosso prazer deve estar em glorificar a Deus, em gozá-lo eternamente, assim como diz lá no Catecismo de Westminster. E é isso, a gente tem que realmente estar contente no Senhor em todas as coisas, e principalmente em cumprir o fim que o homem foi criado, que é para glorificar ao Senhor, e isso deve ser o nosso prazer. Então falei tantas coisas aqui, né, no final desse vlog, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então eu prometo que vai melhorar, eu estou me esforçando para isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui para ajudar, para me incentivar, para divulgar esses vídeos, e que para mais pessoas possam ser abençoadas, né, mais mulheres possam ser alcançadas. E é isso, compartilhando a palavra de Deus, a vida cristã, as reflexões dos meus estudos bíblicos, feminilidade bíblica, tudo isso a gente conversa e compartilha aqui neste canal. Se você gostou, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com aquela amiga que precisa consumir mais conteúdos edificantes aqui nesse YouTube, não só coisas que não edificam, mas principalmente as coisas que vão nos edificar. Tem muito conteúdo legal aqui no YouTube de mulheres cristãs que eu gosto e que eu consumo muito, que são uma inspiração para mim. Por exemplo, Gabi Bevenuto, a Evelyn Rouveia, a Sherlock Holmes, né, que é a Ana Paula. São mulheres que eu consumo bastante conteúdo delas e que eu gosto, me inspira e me edifica também. Então é isso, sem mais falatório, finalizando esse vlog, que eu já gastei aqui uns bons minutos para finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.